Online, internautas, bem-vindos ao podcast da Academia Nzoji. Hoje temos a nossa querida convidada, Sandra Mateus. Obrigada por aceitar o convite. Espero que isso seja proveitoso, que é para mim, que eu adoro conversar, e para o resto do pessoal que vai poder aprender um bocadinho sobre a Sandra. Muito eu tenho obrigada. bué de perguntas. Já Fiz fiquei aqui um bocadinho uma assustada. pesquisa. Não, qual assustei? Mas pronto, obrigada de qualquer forma. Isso é de leve, não é? Estou a ver ali uma lista enorme. Não, isso são coisas breves. Tá bem. O pessoal, penso eu, que já teve a oportunidade de ver o flyer, portanto, já tem uma breve introdução de quem é a Sandra. Mas há uma parte que vocês ainda não sabem. Porque a nossa querida Sandra, ela é multifacetada. Para além de escritora, docente universitária, a Sandra é atriz. Apanhei. Então eu pesquisei. Pois bem que eu estava a ver. E vi uma entrevista onde tu falavas de trabalhos feitos. Sim. Que foi um caminho um bocadinho árduo. E há uma parte que tu falas sobre o paradigma dos rótulos que a nossa sociedade usa para justificar os resultados. E eu queria que tu faças um bocadinho dessa tua faceta, a caminhada como atriz e o porquê que de tu teres mencionado rótulos, eu fiquei curiosa. Mas isto começa já assim com rasteiras? Não, não são rasteiras, isto é uma pesquisa bem elaborada e está aqui o estudo. Bom, o que é que acontece? A minha licenciatura é Ciências da Comunicação, mas o curso é Cinema e Televisão. Portanto, nós podíamos escolher jornalismo ou cinema. E pronto, sempre tive muito mais paixão por cinema e acabei por seguir isso. Aliás, na universidade onde dou aulas, estou associada também à área de direção de atores. Portanto, os trabalhos que fiz enquanto atriz eram mais voltados para o teatro. Agora tenho alguns projetos por participar, ligados ao cinema, como atriz, mas basicamente enquanto atriz tem tudo a ver com a minha formação também na área da comunicação, mas mais voltado para o cinema. Os paradigmas e rótulos, o que é que acontece? Nós, quando nascemos, não apenas o nosso nome nos é atribuído. Por cada passo que damos, é-nos atribuído um nome novo. Um nome, vamos abrir aqui uns parênteses, um rótulo novo. Pronto. Exatamente, a Lisa faz isso e faz aquilo. Boa, a Lisa é aventureira. A Lisa faz isso e faz aquilo. Não, o fulano é advogado. Mas tu não podes ser mais nada na tua vida a não ser advogado. E qualquer outra pessoa, ou qualquer pessoa que faça mais além daquilo que já se viu fazer, acaba por parecer um bocadinho atrapalhado ou isso. Epá, mas este gajo quer fazer tudo. Então não era jornalista, agora é professor. Não era professor, agora é isto e aquilo. E as pessoas que trabalham com arte acabam por estar mais vulneráveis nesta questão. Agora sou escritora e, por acaso, isso não é algo com que sonhei desde muito pequena, portanto, isto é algo que aconteceu, mas parte da minha atividade, por exemplo, dar aulas e formações, ministrar formações, fazem parte daquilo que sempre foi o meu sonho, sempre foi a minha vontade e o meu desejo. E, portanto, as pessoas às vezes olham, mas então ela não é professora... Afinal, é atriz, participou nesse filme, por acaso não beijei ninguém, mas se estivesse a beijar alguém, mas então esta é a professora fulana que está aqui a beijar o fulano e o ciclano. As pessoas têm sempre uma ideia por formar a olhar para nós e é preciso, quando nos arriscamos no mundo das artes, principalmente, é preciso conseguirmos manter uma postura vertical e garantir que esses rótulos não são processados por nós. As pessoas podem eventualmente usar e nós, obviamente, vamos ouvir aquilo ali, mas conseguirmos resistir a essas situações. E pronto, e basicamente isso. Não sei. E como é que é a sensação de tu seres atriz? Como é que tu lidas? Ser atriz, formadora, escritora e ainda tens um emprego full-time, não é? Numa empresa que sim, de renome, telecomunicações, que não vale a pena também. Exatamente. Não? Mas tens que estar a gerir todas essas funções. Como é que tu lidas com isso? Porque de certeza que deves enfrentar muito preconceito. O que é que acontece, Lisa? Epá, eu também estou só a viver, como dizia o outro, eu também estou só a viver. Mas a questão é, quando temos objetivos na nossa vida, nós acabamos por conseguir tempo. Há uma expressão que eu gosto muito que é, quando, eu não sei já de quem é, mas eu gosto muito, nós quando queremos fazer as coisas arranjamos formas e quando não queremos arranjamos desculpas. Sim.
Eu lembro-me que em fevereiro liguei para a minha mãe, por acaso tenho uma empresa, uma pequena empresa, mas e estamos a trabalhar em questões de venda de livros, formações e tudo mais. Liguei para a minha mãe porque estava com problemas com programação e passei a semana inteira a pensar, a pesquisar coisas sobre programação e liguei para a minha mãe, olha, estou a pensar em estudar programação. Minha mãe parou tipo uns 5 minutos, não disse absolutamente nada. Ela já apanhou isso durante muito tempo, durante a minha vida inteira. Quer aprender isso, quer aprender aquilo. E então, acho que fazes bem, filha. Se aquilo... Mas eu já sabia que aquilo era só um discurso politicamente correto, não é? Isto é para dizer o quê? Não é um problema, mas a minha necessidade é sempre aprender. E acabo por envolver-me nos projetos com a necessidade de aprender e, portanto, acabo por ver-me algumas vezes envolvida em situações que, eu só queria partilhar uma ideia, eu só queria fazer isto, mas aconteceu. Eu estou a ver como uma problem solver. Tu vês um problema e tu queres pôr a mão na massa para resolver. Pois, é basicamente independentemente isso. de teres as habilidades ou não. Né? Os skills, tu depois vais à procura. Exatamente. Talvez seja um defeito, mas eu olho para as situações e mesmo que eu não tenha as habilidades agora, o fato de não as ter não é um problema. Portanto, eu estou sempre a pensar, eu posso aprender isso, então se o fulano e o ciclano aprenderam, por que não? Por que é que eu não? Yeah. Exatamente. Yeah. E então as coisas vão se desenvolvendo. E a maior parte das atividades aconteceram de forma voluntária, não foram, como é que eu tenho de explicar, não foram uma busca minha. O dar aulas, as formações acabaram por acontecer. Era algo que eu já desejava, mas acabou por acontecer de forma muito voluntária, muito involuntária. As formações, pronto. Associar-me à empresa de telecomunicações, esta coisa de 10 anos, não foi uma situação que aconteceu por acontecer. Eu, de forma voluntária, contactei a empresa e pronto, e a empresa gostou do meu perfil e acabei por associar-me à empresa. Mas fora isso, de há 10 anos atrás, de lá para cá, tudo o que se associou foi tudo muito de ir acontecendo como resultado da minha busca pelo conhecimento. Mas tu, para seres aceita para a empresa, em termos de perfil, tu tinhas as competências, tinhas as qualificações. Sim, exatamente. Tu concorreste com outros entrevistados, não é? Exatamente. Ou foi emancipação? Não foi emancipação. Nesta empresa de telecomunicações, foi mesmo eu contactei a empresa e pronto, a empresa analisou o meu perfil e acabou por selecionar-me, no meio de outros candidatos, não é? Selecionar-me. Mas outras situações como formações, olha, como é que eu comecei a dar formações, por exemplo? Eu, na altura, tinha um programa, não era um programa estruturado como deve ser, era eu tinha amigos que já me conheciam há algum tempo e sabiam que eu trabalhava, que eu primeiro estava a estudar comunicação e que não me importava de partilhar dicas sobre comunicação. E então um amigo convidou-me para começar a dar instrução aos estudantes de finalistas do 4º ano, finalistas, acho que era do 4º ano, sim, mas finalistas de uma instituição pública, sem qualquer remuneração, no meio da amizade, somos amigos, Sandra, tu podes dar formação aos meus alunos, eles estão com medo de apresentar o projeto final e tudo mais. E fui lá uma primeira vez, dei a formação, fui uma segunda vez. Na segunda vez, quando dei a tal formação para falarem bem em público, com dicas, isto e aquilo, com bases de comunicação, estava o diretor presente, o diretor viu a apresentação e convidou-me para fazer para fazer um contrato formal. E, portanto, não fui eu a contactar a instituição e depois daquilo seguiram-se outras formações, associei-me a outras academias, fiz a formação de formadores. Networking. Exatamente. Fiz a formação de formadores, porque já trabalhava com aquilo só em termos de comunicação, mas e na altura eu não sabia que era preciso fazer o curso do CENFOR, porque é CENFOR, Centro de Formação de Formadores. Isso. Portanto, a gente pode até saber matemática, mas é preciso saber ensinar matemática. Exatamente. É isso. E, portanto, acabou por acontecer, associei-me a outras academias. Não fui à procura, como disse, mas o procurar conhecimento e partilhar, porque eu acredito que sempre que
partilho conhecimento, acabo também por aprender. E então a ideia de partilhar, de envolver-me neste ambiente de ensino, acabou por efetivamente abrir-me esta porta e outras mais que surgiram a partir daí. Depois de verem-me numa academia, chamam-me noutra, e nisto e naquilo. Depois, pronto, agora não estou associada a nenhuma academia, tenho um programa de forma individual que é desenvolvido por mim, mas tudo isso só se formou por causa daquela, pronto, devido àquela situação de que nem era profissional tão pouco. Não tive qualquer intenção profissional inicialmente, aconteceu e pronto. E foi o que foi. Com a universidade foi o mesmo. Quando terminei a licenciatura, sim, pronto, quando terminei a licenciatura, para não estar já aqui a baralhar as coisas, mas acho que foi isso. Pouco antes de terminar, eu já prestava assistência a alguns professores, no sentido em que eles precisavam passar algumas tarefas à turma, contactavam-me, ou não pudessem aparecer em algum dia, mandavam-me um mail e eu partilhava com a turma. No último ano, não sei se fui delegada, mas pronto, tinha essas responsabilidades. Tinha essas responsabilidades. E então, quando terminei a universidade, o coordenador do curso convidou-me para ser monitora. Primeiro era monitora e depois assistente e depois, pronto, há ali umas categorias que se vão aumentando e até chegar a ter uma cadeira só para mim e pronto, e tive também de fazer o curso de agregação pedagógica, que é uma pós-graduação, que está na mesma vertente de não saber apenas matemática, mas saber ensinar a matemática. E pronto, e comecei a dar aulas numa universidade. Passado 2 anos, porque os estudantes vão falando uns com os outros e eu vou fazendo trabalhos e partilhando, exatamente, recebi outros convites para trabalhar noutras universidades. Gostei da proposta de uma outra, não é? E trabalhei, mas para a universidade era muito distante de casa. Agora estou curiosa. Com essa experiência toda que tu atravessaste, quando é que surgiu a ideia de escrever o teu primeiro livro, Networking? Por acaso aqui está a faltar um. Networking não é o primeiro. O primeiro é um que fala do cinema e é resultado do meu trabalho final, da licenciatura. Da monografia. Exatamente, da monografia. É assim que está correto. Publiquei-o. Alguns professores sugeriram, depois da apresentação, alguns professores sugeriram, olhei para o trabalho. Eu nunca sonhei ser escritora, não é o tipo de coisa que eu ficava em casa como as outras pessoas. Olha, eu gostava muito. Não, sinceramente, não vale a pena eu estar a inventar. Eu, quando era miúda, a perguntar o que é que tu queres ser quando fores grande? Eu ficar tipo, não sei. Não sei. Eu queria ser tudo, e a minha mãe, eu tenho criança, pena. Eu não tinha assim algo específico. Eu mudava acho que todas as semanas. Eu tenho muita pena de astronauta. Sim, olha, tive uma irmã que pensou ser astronauta. Mas acho que aquilo durou 2 dias. Meu pai disse, tá bem, mas vais, não sei aonde. Não, eu tive pena da minha mãe. Nessas perguntas já respondi tudo, médica, professora, nunca respondi escritora. Mas a monografia não era um livro, o teu primeiro trabalho era o trabalho universitário. O meu trabalho universitário foi reproduzido ou foi reeditado em formato livro. E foi mesmo publicado. Mas o Networking foi mesmo um livro de raiz. De raiz, exatamente. Pois. O Networking, de raiz, sim, mas o Networking, embora publicado em 2016 ou 17, não sei já, depois vou ver aí dentro, em 2017, eu comecei a fazer essa pesquisa 2011, 2012. Até vou pôr aqui um bocadinho e para o pessoal ver com detalhe. Na altura não tinha o nome Networking. Eu comecei a pesquisar, Lisa, porque em Angola há uma situação que sempre me fez confusão. Agora muito menos, graças a Deus e a nós também, mas sempre me fez confusão ver pessoas a serem colocadas em alguns sítios sem qualquer competência, simplesmente por conhecerem o fulano e cicrano. Na altura não se falava em networking, mas as pessoas achavam que era conexões e que era bom. Portanto, eu sou tua prima e eu trabalho no sítio X ou Y, eu posso te pôr a ti e isto não é mal nenhum. Tenhas ou não competência, as pessoas achavam que era bom. E sempre me fez confusão. Quando me associei à empresa de telecomunicações, comecei a observar mais um ambiente profissional estruturado, porque é uma grande empresa. E então isto acaba por ser também um ponto vantajoso, porque quando estamos no início da nossa atividade profissional, associarmos-nos a grandes empresas acaba por passar-nos grandes mensagens e grandes lições.
e comecei a ver de perto exercícios que deviam ser bem feitos e tudo mais, e comecei a escrever, a pesquisar sobre relações, o que é que convinha e o que é que não. Eu acho que o termo networking eu comecei a ouvir muito depois, talvez 2015 ou 2016. Até a altura, eu escrevia sobre relações e sobre tudo, investigava, que é basicamente isso, investigava sobre relações, mas não com o sentido de networking, nem com a intenção de publicar o livro. Em 2017, se não tiver agora a baralhar, não sei, visto já, em 2017, acho, é que pronto, já estava familiarizada com o termo. 16, lançaste o livro em Lisboa. 16, pois. Em 2016 surge-me então a necessidade de publicar a pesquisa em formato livro, mas obviamente já muito mais bem trabalhada, já tive alguma crítica antes de publicar, porque algumas pessoas ainda fazem resistência ao conceito que eu passo, porque eu reforço a ideia da competência. Para mim não é networking. O facto de sermos amigas e tu convidares-me para isto ou para aquilo, não é networking. Tu podes gostar muito de mim e dizeres-me, olha, eu estou-te a fazer um favor, eu estou-te a abrir um canal. Ok, isto é outra conversa. Mas conceituar isto como networking, para mim é não casa, e pronto, e as pessoas não estão já habituadas a receber a ideia assim, ou não estavam na altura a receber a ideia desta forma, e em algumas apresentações do livro lembro de receber perguntas neste sentido, de que se tivesse um familiar meu a precisar muito, as pessoas tentam pôr-te assim no limite da decisão para tu veres como é que é e como é que não é. E sempre defendi que a questão era a competência e, portanto, para mim as pessoas têm de ser colocadas ou têm de ser selecionadas pela competência. O conhecermos alguém abre-nos portas, sim, é fantástico. E, aliás, parte da minha história, como estive aqui a contar, é o conhecer pessoas. Mas nenhuma delas foi lá, pôs-me no colo e pôs-me no lugar em que estou agora. Exatamente. O que elas fizeram é mostrar-me ao mundo, olha, esta é a Sandra. E então as pessoas que gostaram do trabalho da Sandra aproveitaram-se, fica um bocadinho pesado, mas sim, fica um bocadinho pesado. No bom sentido. Sim, no bom sentido. Acabaram por fazer recurso às habilidades que eu pudesse apresentar na altura e portanto, sempre este livro foi resultado da pesquisa e sempre acreditei muito na questão da competência. E depois, pronto, já publiquei um livro, já publiquei o segundo, já encontramos o caminho. Publicamos o terceiro, depois do terceiro encontramos o caminho, vamos para... Portanto, este é o terceiro. Fala-me um bocadinho deste, que eu estou bem curiosa, porque a oratória é algo que é um medo que eu ainda estou a tentar dominá-lo. Não eliminá-lo, mas dominá-lo. Exatamente. Porque não é fácil falar para uma plateia, né? É sempre um desafio. A voz falha, as pernas querem tremer, o estômago fica ali às voltas. O nosso organismo, pois. Este livro publiquei-o com algum impulso de alguns formandos. Na altura, isto foi em 2018, eu já dava formações, eu já ministrava formações para falar em público e tudo mais, e já muito que mandavam a cobrar um manual que, não em formato livro, um manual, não é questionário, mas costuma-se dizer... Tipo um fascículo, está a ver aquelas folhas impressas só com folhas A4 e tudo mais. E já muito que me cobravam um conteúdo que tivesse ideias mais voltadas à minha forma de ver a coisa. Porque nós temos, existem diferentes livros, mas os livros são muito, não estão mal, atenção, não estou aqui a criticar nada disso. O feedback que recebi é que os livros são académicos, mas são um académico não muito terra-terra. E o que se quer é perceber na ótica do utilizador, na ótica do formador, no caso, ok, tens de te vestir de forma decente, mas o que é vestir-me de forma decente, por exemplo? Na prática, o que é isso? Os livros dizem, olha, põe uma saia decente quando for falar em público, ou põe uma roupa decente. Mas, e as perguntas que eles fazem na turma, raramente os livros vêm para responder o que é decente e o que não é decente. Ou uma coisa mais abstrata, por exemplo, use uma roupa não chamativa. O que é roupa não chamativa? Se estiver num país em que as roupas, por norma, são laranja, amarelo, não é chamativo. Tipo Holanda. Exatamente. Eu já fui a eventos, por acaso, fui a eventos, eu já participei de eventos, mas pela net, onde vi as pessoas, estavam vestidas de amarelo e laranja, com pessoas da Nigéria, e aquilo não é chamativo, é comum aos olhos. Por acaso não conheço a realidade da Holanda, mas olha, mais um exemplo para acrescentar.
E, portanto, o que é chamativo, o que é decente, o que é indecente, está muito ligado à cultura, está muito ligado à realidade do evento em si. E então este livro, ele tem aquelas regras que podemos encontrar na internet, mas a forma como são apresentadas também acaba por ser uma perspectiva mais esmiuçada. Tens de projetar a voz, mas o que é projetar a voz? O que é... Ou seja, na prática, como é que vamos implementar a teoria? Porque Exatamente. há sempre como é que se diz, um gap, ali um degrau vazio para nós passarmos para a prática. E realmente isso é mais terra a terra. O que é bom, porque tentaste enquadrar ao máximo a nossa realidade. Exatamente. Lembrei-me agora de um exercício que coloco no livro, que é tentarmos ser objetivos. Algumas pessoas tendem a sintetizar as informações, não é? E outras tendem a desenvolver. Eu, particularmente, sou daquelas que desenvolvem. Se me perguntares aqui uma coisa, se não me deres um intervalo para parar, então vou-me lembrar toda a vida e vou partilhar, porque tenho a necessidade de partilhar. Mas é preciso conseguirmos controlar os timings e os tempos, não é? Porque não estamos lá para falar e mais ninguém fala. Isto até acaba por ser uma falta de respeito. E então, a maior parte das vezes, os livros dizem que temos de saber sintetizar o assunto e apresentam regras corretas, certíssimas, mas não tão terra a terra para sintetizar o assunto. O que é que eu fiz no livro? Coloquei alguns exercícios em que o formando, no caso, de forma... Ele está a fazer a formação... O livro é como uma formação que temos em casa. Ele está a fazer a formação, tem o texto lá, numa folha A4, tem de pegar esse texto e traduzi-lo em meia página. Depois tem de pegar o mesmo texto, com a mesma mensagem, e traduzir em um terço da página. E depois pegar isso e traduzir em 2 linhas. Traduzir não, transformar em 2 linhas. Mas é uma coisa que ele vai fazer de forma forçosa. O LinkedIn ajuda-nos a fazer isso. Não sei se estou a fazer publicidade, peço desculpas, mas o LinkedIn tem um limite de exatamente. É que se tu não souberes sintetizar as coisas, vais ficar lá a lutar. Ele não vai publicar aquilo e tu queres publicar o conteúdo, então vais ter de aprender a... E, portanto, só que o livro acaba por apresentar-nos isso num contexto de formação em que nós temos de falar em público. Eu já estive em eventos em que o orador era fantástico e que, chateámos-nos no final, nós público, porque o homem nunca mais acabava de falar e, até gostei de ti, mas já está na hora, já estamos fartos, já temos fome, isto e aquilo. E, obviamente, estou a falar de quem desenvolve, mas também há quem sintetize. Para escreveres um livro de oratória, deves ter tido várias experiências em público, pelo menos a da formação. Sim. Em termos de experiência de vida, lições, qual foi a maior que tu tiveste lição até a presente data, em termos de lições de vida? Isto é tipo um segredo, eu devia cobrar por isso. Não, agora vou partilhar, que é um segredo que é... Eu já me preocupei com isso, mas há alguns anos que não me preocupo. Não é muito sobre o que vou falar. Se estou certa ou se estou errada. Eu comecei a perceber, e isto é uma coisa que eu acredito ser positiva, comecei a perceber que as verdades não são absolutas. Hoje a Terra gira à volta do Sol e amanhã o Sol é que gira à volta da Terra e depois de amanhã já ninguém gira. Pronto, está todo mundo parado. Exatamente, está todo mundo parado, já ninguém gira. Exatamente. E, portanto, o conhecimento é igual. Se estivermos a falar para pessoas, irmos já com ideias fechadas, conceitos absolutos, é como se fosse uma rasteira. E, portanto, o nosso discurso tem sempre de ser flexível. Eu não estou a dizer de contrariarmos aquilo que dizemos, mas é sermos flexíveis e abertos para ouvir outros posicionamentos. Isto vai resultar em quê? Que aí é a minha lição de vida. É entendermos que o problema não é não sabermos algumas respostas. Tu podes perguntar-me agora algo e eu simplesmente não saber. O segredo da oratória ou do falar em público está na forma como eu respondo ao não saber. Não sei se agora estamos alinhados. Portanto, perguntas-me agora, olha, quando é que o homem descobriu a Lua? Pronto, eu não sei. Agora, como é que eu vou apresentar esta resposta? É exatamente, a minha postura. É isso que vai ditar a recepção diante do público. Existem muitas pessoas que estão num auditório... O público deve-se questionar, como é que eu passo de uma pessoa reativa para uma pessoa proativa? Porque, mais uma vez, não é... num piscar de olhos. Sim. Como é que nós podemos fazer isso? Tu, com a tua experiência, pelo visto, a oratória levou-te a chegar a essa conclusão. Sim, mas o que é que acontece, Lisa? Existem dois grupos. Poderiam existir mais, mas eu conheço 2.
Que é, existem pessoas que já têm uma naturalidade para... Pronto, sentem-se à vontade facilmente. E não vou falar destes porque eles têm muito mais facilidade para se enquadrarem num ambiente em público. Podem até ter medo, mas mais facilmente adaptam-se. Faz parte da personalidade deles. Mas existe um outro grupo de pessoas que têm dificuldades e fica nervosa também pelo fato de ser um bocadinho tímida em público, do tal nervosismo e tudo isso. O que acontece é que para conseguirmos atingir aquela postura assertiva ou proativa, no sentido de conseguirmos dar a resposta certa no momento certo, é irmos treinando todos esses aspectos que nos apresentam nas formações. Isto é como quando fazemos faculdade. Nós aprendemos lá engenharia, arquitetura, seja qual for o nosso curso. Aprendemos, até podemos ter boas notas, mas enquanto não fizermos na prática, são mesmo só exercícios, é mesmo só conteúdo. Vamos chegar lá no... Exatamente. Chegamos lá e não sabemos fazer, e a primeira fazemos mal, a segunda fazemos mal, e passado 10 anos, nós não nos apercebemos durante o percurso, achamos sempre que tem algo para melhorar. Passado 10 anos, nos olhamos para trás e já há um monte de pessoas a seguirem-nos pela forma como fazemos ou como desenvolvemos a nossa atividade. Portanto, é mesmo aquela expressão da prática leva à perfeição. É pegarmos nas técnicas todas e experimentarmos uma vez, experimentamos uma segunda vez, vai parecer que saiu mal, provavelmente saiu mesmo, deve sair mesmo mal, mas a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, há de chegar uma altura em que nós assertivamente conseguimos responder e relaxar, respirar. O primeiro encontro tenho um medo de ti, o segundo encontro tenho medo, o terceiro, alguma coisa se vai habituando aqui. E mas podem para mudar. chegar a essa perfeição, que requer prática e anos de experiência, mas os jovens já não têm aquela paciência de esperar aos 10 anos. Tem que haver aí uma highway, uma autoestrada, né? Como é que tu defines essa perfeição? Como é que tu defines o sucesso? Chegar a... O sucesso. Sucesso. Agora isto agora é uma pergunta, esta é daquelas perguntas rasteiras. Sim, porque eu acho que aprendemos sempre uma coisa ou outra e nós nunca... O sucesso é relativo, é tipo a felicidade. Há quem acha que tem sucesso com 10 milhões e há quem acha que não tem sucesso com isto e com aquilo. Eu acho é que nós temos, de alguma forma, nos habituarmos à realidade que estamos a viver. Eu hoje aprendo uma coisinha nesta conversa contigo e amanhã aprendo outra. Eu hoje não sei responder a uma coisinha qualquer, uma situação que me venhas a perguntar e amanhã já saberei na próxima. Portanto, é percebermos mesmo que cada passo que vamos dando é um avanço. Eu não tenho outros atalhos, mas conheço, não são meus, não os sigo, mas conheço atalhos e pronto, já que me estão a pedir aqui, né? Vou partilhar. Eu conheço profissionais que têm uma postura que parece, como é que eu agora hei de dizer-te, parece relaxado, parece à vontade, parece excelente, mas é perigoso porque acaba por não viver na realidade. Ele está lá a falar em público, está lá a falar para um público, mas ele é como se estivesse Sabe quando decoramos um discurso? Nós temos uma sequência decorada, tem que dizer networking, intenso, manual de oratória, networking, intenso, manual de oratória. Se o livro intenso cair, eu já me perdi, porque eu tinha lá a sequência do networking, intenso, manual de oratória. Portanto, é uma sequência que memorizei e não percebi o processo. Nem me estou a abrir para falhas. Porque as falhas existem e, aliás, as falhas fazem parte do sucesso. O sucesso não é só tudo o que nos acontece de bom e chegamos e atingimos os objetivos. Aliás, eu até acho uma vida sem objetivos, sem nada para alcançar, já acaba por ser vazia. Portanto, eu já apresentei muitos trabalhos em público, ministro formações, mas eu ainda acho que vou aprendendo a cada dia, que vou para uma formação diferente. E isso é fantástico para mim e eu sinto-me a crescer assim. Eu sinto... A ideia de estarmos sempre a caminhar para algum sucesso é o que nos motiva, mas estarmos lá no sucesso, eu não consigo já encontrar pessoas que digam categoricamente que já estejam no sucesso, a menos que seja para motivar outras pessoas. E, portanto, isto é outra coisa, percebes? E, portanto, o atalho é só representação. Há pessoas que representam, quando estão a falar em público. Falaste em objetivos. Quais foram os teus objetivos de vida que tu tiveste mais grata? Objetivos de... Por que estás-me a fazer muitas perguntas rasteiras? Um objetivo de vida que me tenha deixado grata. Talvez algo que tenha demorado, olha, um longo tempo a produzir, a criar, a escrever o livro, a tornar-se numa formadora.
Não, o que é que acontece? Isto agora foi mesmo uma pergunta rasteira. Eu tenho uma... Eu não sei se isto não sei se está ligado à ansiedade. Também tenho que procurar um profissional da saúde psíquica. Mas eu estou sempre a tentar olhar o que é que eu vou fazer a seguir, o que é que vou fazer a seguir, o que é que posso aprender a seguir. Quando mais nova, para cá, estava sempre a perguntar à minha mãe: quando terminar o médio, o que é que vou fazer? Vais fazer a faculdade. E quando terminar a faculdade? Olha, vou fazer isso. A minha mãe conta-me várias vezes que passei a vida inteira a perguntar: e quando terminar isto? Fico com a ideia do vazio, com medo de encontrar um vazio no final destas formações todas, porque ensinaram-nos: olha, vais fazer o médio, faculdade, pós-graduação, um mestrado, se quiseres, doutoramento, Tá aqui casas-te, fazes um filho ou dois, podes fazer 6, és angolana e pronto, acabas por... Muito bom. E tens a vida concluída, mas a vida concluída é a morte e ficamos ali um bocadinho assustados. Então, epá, o objetivo, eu não consigo... Eu fiquei muito feliz com a publicação dos livros e com outros pequenas realizações, pequenas não, grandes realizações que tive até agora. Mas estamos a falar do geral. Não, pode ou ser a vida um só profissional. objetivo. Mas isto é a minha vida pessoal também, é só a minha vida profissional. O que tu achares conveniente partilhar. Qual seria um objetivo que te deixou extremamente grata por teres atingido? Um objetivo. Epá, eu na minha vida Tudo profissional... depende de ti. Viste todas as tuas conquistas, escrever estes 3 livros, chegar onde chegaste como formadora, o emprego que tens, não foi por emancipação, foi mesmo mérito. Queres provocar, mas pronto. Um objetivo. Eu, em 2017, constituí uma empresa, uma pequena empresa. A ideia era auxiliar novos autores na publicação de livros. Olha, vou precisar, eu estou a pensar em escrever livros. Auxiliar novos autores, porque na altura já tinha, acho que estava a trabalhar no networking e percebi o problema que ia mandar livros para editoras, mas não estamos aqui para falar mal de nenhuma empresa, Por favor, então... não. Não quero já estragar os patrocínios, então, mas percebi os desafios que tive a passar na altura, exatamente, com um escritor, exatamente, e então foquei-me nisto também. Estava voltada a formações e as coisas correram bem, ocorriam bem no início. E há uma coisa que eu gostava, que eu desejei muito e lutei para alcançar, que era um número, não é muito grande, mas era um número, empregar um número de pessoas. Isto assim, dito assim parece fútil, mas é uma coisa que realmente desejei. Também pela ideia de pensar em ajudar pessoas que tivessem a precisar. Eu não consigo pensar não consigo pensar, não, há quem faça e não está errado, mas chegar, pegar dinheiro e dar a alguém que está a precisar, eu nunca sei como é que vai gerir e posso pensar que se calhar não estou a ajudar da melhor forma. E o empregar pessoas para mim é fantástico porque tu estás a dar a oportunidade a alguém crescer. Não é empregar só por gosto, é empregar mesmo competentes. Há pessoas competentes que estão desempregadas. Ou seja, estás a dar a cana de pesca. Exato, para que ele pesque. Exatamente. E então, em 2017, abri a empresa, tinha planos de conseguir X empregados. Conseguir no sentido, não são as pessoas, que as pessoas estavam lá disponíveis, era ter verbas suficiente para pagar e avançar com a empresa e pronto, nas áreas que precisava. X empregados e em 2017 não consegui. Tive que trabalhar com um número mais reduzido. Em 2018 também não. No final de 2018 é que as coisas começaram a melhorar muito na empresa. Não somos ainda uma grande empresa, mas as coisas começaram a melhorar e conseguimos então atingir o número que estava definido para empregabilidade. E senti-me, assim, se me perguntares de realizações e objetivos, é a única coisa que eu me consigo lembrar que me tenha deixado muito feliz. Cada vez que eu fosse para a reunião com as pessoas não percebiam, mas a minha motivação era de ver lá as pessoas, tipo, Sandra, agora nós temos mesmo de trabalhar. Eu sou um bocadinho chata no trabalho, mas é verdade. Um bocadinho. Mas as pessoas se calhar não percebiam, mas era por elas. Era por mim também, que o projeto era meu, mas era por elas para garantir que pudéssemos continuar a garantir a empregabilidade e a sustentabilidade em si do projeto e garantir que elas se mantivessem no grupo, portanto, na empresa, que é uma empresa pequena. E pronto, quando consegui o número de pessoas,
Fiquei muito feliz, muito feliz. Parabéns. Agora Não é já estamos fácil. noutros números, não é? Mas na altura era o meu objetivo e como não tive investidores nem nada disso, foi uma coisa que começámos mesmo do zero, portanto fiquei muito, muito realizada. E outras coisas são... Acho que esse é o objetivo que me consigo lembrar, não me consigo lembrar de outro que me tenha deixado... muito feliz. Eu fiquei feliz com a publicação dos livros, mas isto não é bem um objetivo, percebes? Eu não paro e penso, olha, tenho que publicar um livro, tenho que publicar um livro. É uma realização, não? É uma realização, mas não é... Eu não tracei objetivos para que isso acontecesse. As coisas aconteceram simplesmente. Tive necessidade de partilhar ideias e partilhei-as. Se não as partilhasse em 2017 para publicar um livro. Para escrever, primeiro escrever. Porque acho que o maior desafio vai ser escrever. Sim. E depois é que eu posso pensar em publicar. A primeira pergunta, se calhar, eu devia fazer é porquê é que queremos publicar um livro? Para eu poder Tu estás a encontrar uma solução. partilhar Ideias. A minha é partilhar ideias. E experiência, penso Sim, do networking, sim. pelo que tu contaste. Sim. Eu quero escrever um livro. Um dos partilhar. meus objetivos de vida é escrever um livro. Para partilhar as minhas experiências e o conhecimento que eu tenho. Boa. Né? A minha vivência e o conhecimento. E eu penso sempre, sim, mais tarde eu começo. O problema é sempre, né? A procrastinação está ali ao nosso lado. Sim, sim. Começar. Há algum conselho que tu possas dizer? Olha, primeiro escreve uma página por mês, por Tenho semana, um conselho, por dia. Lisa, e foi-me dado no manual de oratória. Sim, porque eu andei a procrastinar muito para escrevê-lo? Para escrevê-lo. Um amigo em conversa, eu já te disse que tenho a mania de aprender, né? Eu acho sempre que posso aprender. E eu lembro-me que estive a conversar com um amigo, ele era antigo formando e depois tornou-se meu amigo, pronto, não interessa já a categoria. Estávamos a falar que ele contava-me que tinha um amigo que tinha acabado de publicar um livro e ele disse-me, olha Sandra, achei engraçado porque... ele tem um esquema para escrever o livro. Sabes como é que ele faz? Ele faz isto, isto, aquilo. E nós, em conversa, aquilo... Houve um momento em que tudo apagou-se e eu só fiquei a prestar atenção no que ele me estava a dizer. Olha, ele fez isto e fez aquilo e fez isto e isto, aquilo. Assim que acabei a chamada, despedimos-nos, obviamente, assim que acabei a chamada, fui lá e montei o esquema. Então é assim que se faz, não é? Vamos lá experimentar. Mas é um segredo dos deuses. E vou partilhar contigo. Já agora, Funcionou comigo. Acho que vou usar esse segredo, de certeza. Porque o meu problema também era procrastinar e isso é que muita gente tem o mesmo problema. Não é falta de ideias, não é falta de pesquisa, não é falta de acesso à informação, nem falta de conteúdo por partilhar. É mesmo o procrastinar. Amanhã, amanhã, amanhã e nunca mais chegamos lá. Então o segredo do homem era, tem uma folha branca, não sei se... não faz mal, não faz mal. Posso usar esta? Boa. Tem uma folha branca, vamos escrever aqui, portanto, oratória. Olha, peraí. Vou pedir aí uma para poder depois mostrar. Boa. Para mostrar ao pessoal. Vamos escrever oratória, já está gasto, vamos escrever aqui amor, pronto. Vamos falar sobre amor. Estamos aqui a falar muito de negócios e fazemos isto, estás a ver? E depois vamos criando pequenas saídas para o amor. Quais são as coisinhas que estão ligadas ao amor? Podes dizer-me uma qualquer. A palavra amor, a que é que te remete? Afeição, né? Carinho, ternura, né? E, portanto, depois metemos aqui ternura, mais amor. Partilha. Respeito. Acho que tem que haver respeito, né? Este nosso livro tem que acabar, Lisa. Pronto, temos aqui carinho, ternura, partilha, respeito, reciprocidade. Hoje está na moda falar sobre reciprocidade. Palavras complexas, depois fica... O que é que é isso mesmo dizer? Espera aí, deixa-me Mas eu estou a ouvir muito, acho engraçado, porque parece que as pessoas só estão a usar por moda. Está na moda. Mas ok, não quero desrespeitar nada, nem a ideologia de ninguém, mas reciprocidade. Mais uma coisinha sobre o amor. Companheirismo, não é? Olha, fantástico, companheirismo. Pronto, ficamos assim. E o que faço é, escolho um tema para começar a escrever. Portanto, hoje vou pegar isto que era? Partilha. Dou datas, a partilha vou ter que escrever até o dia, hoje é dia 8, portanto, até o dia 10 eu tenho que acabar de escrever sobre a partilha. Até o dia X, até o dia 20,
sobre o respeito, até o dia 30 sobre isto, e cada subtema tem uma data. Quando este tema atropela o segundo, eu tenho aqui não é bem um castigo, mas acabo por privar-me de alguma atividade pessoal. Portanto, eu tenho que fazer de tudo, tempo. exatamente, porque não é bem um castigo, mas vamos lá tentar enquadrar. Vou partilhar aqui a cábula com os nossos usuários. Começamos pelo amor, escolhemos os subtemas e depois vamos escrevendo sobre cada um dos subtemas. O que é que acontece? Algumas vezes nós temos preguiça também e ficamos a procrastinar. Não é que não saibamos o conteúdo, é que ainda não o organizamos na nossa cabeça e nem sabemos, olha, vou escrever primeiro a parte que fala de empreendedorismo ou de economia. Vou escrever primeiro isto ou aquilo. Nós nunca sabemos por onde começar e isto faz-nos também atrasar. Mas tu fazes bloqueio de horários ou uma tarde, dias específicos para escrever cada tópico? Neste aspecto específico, não, mas eu, na minha agenda diária, tenho os temas. As coisas têm de fazer alinhadas e isto tem de estar sempre na minha agenda. Eu agora trabalho com a agenda. E tu defines, vou dedicar 20 minutos para escrever este capítulo deste subtema deste livro, por exemplo? Por norma, não defino o número de páginas, mas definir o número de páginas é uma boa iniciativa. Já vi outros autores a definir o número de páginas. Olha, por dia tenho que escrever 20 páginas, 30 páginas e funciona bem. Eu não sei se foi com este, por acaso não foi com este, mas é um trabalho que eu participei. Estes são os livros que foram publicados de forma que são apenas meus, mas participei noutros trabalhos e noutros trabalhos tive de manter ou definir objetivos. Olha, por dia tenho que escrever X páginas, porque há o exercício em que a gente escreve de forma voluntária, mas há autores que são pagos para escreverem. Quando já estão associados a editoras, ele tem aqui o pagamento, olha, este é o pagamento para 3 meses ou o pagamento deste trabalho. E, homem, tu tens de escrever e pronto. E tem 6 meses para escrever e, portanto, ele tem de definir aquilo numa quantidade de dias. Este exercício funcionou bem comigo, porque eu coloquei a oratória e depois, olha, vou falar na oratória o que é que eu preciso esclarecer às pessoas. A gesticulação, o olhar, a fala, isto e aquilo, e fui pegando cada tema de forma individual e tentar lutar para que eles não se juntassem. Mas não há uma ordem. Eu quando tiver a escrever um livro, eu posso começar, por exemplo, pelo último capítulo, o último subtema, porque as ideias vêm à tona e eu quero pô-las rapidamente num papel. Isto é o segredo. Que eu tenho que agarrar logo o mais rápido possível e despejar as ideias para o papel e depois ir organizando. Depois de escritas, nós podemos sempre organizar. E, aliás, a maior parte dos livros, os que eu conheço e que já ouvi e tive contato, nenhum deles foi escrito sequencialmente como está apresentado no livro. Alguns começaram pela conclusão, começou por isto e por aquilo, começou pela parte final. Tu aqui definiste, tem que escrever o capítulo A, B, C, até o dia 10, dia 20, dia 25, dia 30. E qual seria o espaço de tempo? Limite para tudo? Não. É o somatório de tudo isto. Portanto, se eu sei que tenho de entregar isto, estamos em agosto, a Covid estamos a acabar o ano. Sim, em 3 meses, portanto, eu vou ter que repartir os 3 meses neste conteúdo. Portanto, aqui já não posso ser até o dia 10. Que é o livro que tu tens, penso eu, né? Menos, apesar do tamanho, mas deves ter menos páginas, menos conteúdo. Sim, tem, por acaso tem sim. Para começar, para quem quer começar, um livro desses, quanto tempo poderia demorar? Depende muito do conteúdo, Lisa. O que é que acontece? Este livro eu não consigo já lembrar-me, mas este livro fez muito mais tempo, por exemplo, que o Intenso. É tudo relativo, claro. Exatamente, tem a ver com o conteúdo, tem a ver com as pesquisas. Eu tenho referências bibliográficas aqui, as referências bibliográficas têm de ser comparadas, têm de ser analisadas. As minhas ideias precisam ser também analisadas, porque algumas vezes há uma coisinha que eu faço, eu não sei se é certo ou errado, mas eu faço e vou partilhar, que é, eu nunca leio conteúdos relacionados ao que estou a escrever, a menos que seja para pesquisa. Eu tenho uma citação e preciso pesquisar o livro da Lisa Videira. Ok, eu vou lá ler o livro da Lisa que está relacionado ao meu livro. Mas se não tiver mesmo relacionado a nenhuma referência, eu não leio para não correr o risco de colocar ideias a pensar que são mesmas. Afinal, li a semana passada e ficou-me aqui no cérebro, mas já não me lembrava do autor. E, portanto, isto é um exercício que faço para evitar plágios e situações. Nós ouvimos muita coisa no nosso dia-a-dia. E às vezes achamos que, isso é um pensamento meu. Vou pôr aqui num livro. Não, não é teu, amigo. Calma ali, não é teu.
leste no livro X, está lá a referência e é preciso dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não, é verdade. Sim, é verdade. Isso mesmo. E então, algumas pessoas conseguem controlar isso. Eu não consigo já controlar e então o que faço é isso. Não tenho contato com conteúdos relacionados ao meu livro. Quando estiveres a escrever especificamente Exatamente. isso. Nesta altura, enquanto escrevia o manual, não li nenhum livro relacionado à oratória. Apenas os... com exceção, obviamente, dos que serviram de pesquisa. Portanto, este livro é para pesquisa e eu leio, sei logo a referência, olha, isto é de acordo ao autor X, do livro XXX. E assim evito situações de plágio ou coisa parecida, mas é basicamente isso. Falando um bocadinho mais sobre ti, tem aqui uma questão. Já roubei a tua lapiseira. Há algum detalhe sobre ti que normalmente tu não tens a oportunidade de partilhar? Porque tu já partilhaste, falaste muito sobre ser formadora, né, docente do instituto, escritora, mas há algum detalhe, porque eu gostaria de descobrir mais um bocadinho sobre a Sandra. Um detalhe da minha vida profissional que eu não partilho. Talvez uma característica, uma habilidade que ainda não tenhamos conhecimento. Eu tenho curiosidade. O que é que fez tu alcançares o que tu alcançaste? Porque o que acontece muito na nossa sociedade, os nossos jovens acham que para nós podermos escrever 3 livros, darmos formação, sermos formadores, darmos a palestrar, etc., temos que ter muita experiência ou passar por uma grande vivência ou qualificação. Às vezes é uma questão de tentarmos. Sim, também, Lisa. Mas há uma coisa que eu sempre fiz, eu não sei se está relacionado com isso, mas pronto, vamos já partilhar. Eu não me limito muito à barreira do possível. Pronto, acho que assim é perceptível. Consegue perceber-se. Eu não me consigo limitar à barreira do possível. O que é a barreira do possível? Imagina, eu sou uma estudante universitária e eu não consigo já, pelo menos na altura em que fiz A universidade? A universidade, não concebia a ideia de saltar, não é um salto, mas de avançar para uma carreira de docência numa universidade. Eu já sonhei com o ser professora, mas eu não pensava ser professora numa universidade. O que pensava é dar aulas para pessoas, nem as categorizei num nível académico. Pensei só, olha, gostava de dar aulas. E, porque, de alguma forma, enquanto estudante, nunca olhei para a carreira docente, estamos a falar da universidade, como... Nunca olhamos, agora estou a falar no geral, perdão, nunca olhamos para a carreira docente como um aspecto alcançável. Não que seja impossível, mas também não é o tipo de coisas que nós sonhamos. Nós queremos ser melhor aluno, queremos estar no quadro de honra, queremos ser o melhor aluno a nível nacional, mas em 10, uma pessoa, isto não é uma estatística oficial, mas uma pessoa deve pensar em ser professor e, portanto, nós acabamos por colocar ali uma barreira invisível em determinadas coisas que até estão ao nosso alcance. Durante todo o meu percurso profissional. Sim, em todo o meu percurso profissional, e isso é que ainda hão de vir outras situações, eu não consigo colocar barreiras para as necessidades que tenho e as diferentes situações que me vão surgindo. Não estou já a pensar em candidatar-me para a política, nem nada disso. Olha, mas, se calhar... Não estou a pensar nada disso, não quero morrer cedo. Uma ministra, para começar. Não estou a pensar nada disso. Nós agora temos jovens ministras, portanto, sim, isto é bom. Mas é este o espírito, eu acho que é isso, é as coisas acontecerem e nós estamos preparados, estamos abertos, sobretudo, a estas coisas, percebes? E como é que nós nos mantemos, nós conseguimos estar abertos? É garantir que temos competência, portanto, pesquisarmos um bocadinho mais. Todas as minhas ideias vão sempre parar ao mesmo ponto, que é o conhecimento. Perguntam-me, Sandra, onde é que está a água? Não, tenho que ter conhecimento para encontrar a água. Portanto, sou um bocadinho doente nisto. Eu sou apologista, temos que constantemente investir em nós. Exatamente. E então, há oportunidades que me surgem assim. Comecei a dar formações em Lisboa. Por acaso agora a Covid atrapalhou-me uns projetos, mas comecei a dar formações em Lisboa. Assim, do nada. Tive uma situação de reclamação na empresa de telecomunicações. Tenho uma colega que teve a atender lá o cliente foi reclamar, pediu para falar com o superior e chamaram-me a mim, fui lá, atendi o camarada, o homem,
o cliente. cliente. O cliente, yeah. o camarada não fica muito bem. Não. Pronto. O cliente Vai teve... voltar para reclamar. Camarada. Não, agora somos amigos, por isso é que estás Ainda assim, bem, ainda muito, bem. sim. Mas atendi lá o cliente e esta é uma coisa que acontece-me sempre. Uma parte dos clientes de reclamação acabam por depois tornarem-se meus amigos. E a situação resolveu-se em uma semana ou duas, não dependia da loja, não dependia do estabelecimento, resolveu-se, encaminhamos para a área competente, mas ele depois deu-me feedback, gostou muito da interação que teve comigo e que a esposa tinha um centro de formações, por acaso não era cá, mas era em Portugal, e perguntou-me qual era a minha área de formação e se já trabalhei com isso, e eu mostrei-lhe o que ele estava a perguntar, não é? Já trabalhava com formações, e ele disse, olha, fantástico, por isso é que vi isto e isto, aquilo em si, porque tem mesmo ali uma particularidade, que não se vê no dia a dia, você não estava só a falar comigo, você tinha preocupação sobre eu entender ou não entender, sobre isto, sobre aquilo, e pronto, eu não estava nada à espera, naquela situação específica, Que fosse exatamente, receber uma proposta. exatamente, depois apresentou-me a esposa e a esposa apresentou-me o centro, e foi uma coisa fantástica. Isso é muito networking. Sim, e foi uma coisa fantástica, mas, e as coisas vão acontecendo assim, percebes? O que, de certa forma, é positivo. Olha, estamos quase no fim. Nosso tempo, a conversa está ótima, Sim. mas nosso tempo está a acabar. Tenho umas últimas perguntas para fazer-te. Eu fico sempre com medo dessa parte. Não é isso aqui, por acaso é muito engraçado. Trata-se das 3 verdades. Imagina que hoje é o teu último dia no planeta Terra. Tudo o que tu criaste, o que alguma vez escreveste, aqui os teus livros, tudo o que tu partilhaste, tudo o que tu desenhaste, foi completamente apagado. Estás na cama com a tua família e à volta de ti, um deles entrega-te um papel e pede-te para escrever as 3 principais lições de vida que aprendeste, ou seja, as 3 verdades que adquiriste durante a tua vida para passar para as gerações seguintes. 3 verdades. Mas isto eu digo palavras assim, frases curtas ou... O que te vier à mente. A primeira Pode ser verdade... frases curtas. A primeira verdade que acaba por ser Conselhos. foi uma lição, é até agora uma lição para mim e isso é que tem sido para muita gente, é que há tempo para tudo. Concordo plenamente. Os tempos são diferentes e há tempo para tudo. Há quem está-se a formar agora e há quem não se formou, mas isto não quer dizer que um é campeão e o outro não é. Pronto. Exato. Acho que isto é uma coisa que eu gostava mesmo de dizer à geração vindoura. Apagámos todos os meus livros, mas há tempo para tudo. É. A segunda Verdade. verdade. Qual seria? Tum, 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 tum. Agora vais conseguir Estou a deixar-me brincar. nervosa. Não. Segunda verdade. O que te vier à mente, aquilo que... O que é que esse pessoal... Tenham cuidado com a Covid, mas não, isto não. Isso é passageiro. Isto Isso não. são 3 verdades, lições de vida, conselhos que é para deixar para gerações vindouras. Nós temos sempre a ideia, eu particularmente tenho sempre a ideia de que a lição de vida tem de ter a ver com algum problema que eu tenha vivido. E isto não tem a ver com problema, mas tem a ver com realizações que tenho visto e algo que tem corrido bem, que é sermos empáticos. Portanto, isto talvez seja uma verdade ou uma lição de vida, que era sugerir às pessoas, sugerir à geração vindoura, que tenta apostar a sério na empatia. Não há melhor forma de vivermos do que quando nos colocamos na pele de outra pessoa e tentamos ver a realidade de outro ponto de vista. O nosso ponto de vista é sempre muito fácil, é sempre muito sistemático, muito fácil de entender, mas o dos outros, É difícil. Exatamente. E só quando conseguimos estar na pele deles é que conseguimos efetivamente compreender. Isto não aprendi isso com tragédias, não é? com dramas na vida, mas aprendi de forma positiva. Sempre apostei nisso e sempre me deu bons resultados. Não é o tipo de coisa que eu faça para ter mérito, como do tipo, investes nisso e depois vais ter retorno. Não é nada disso, mas é no sentido de que eu realmente faço porque gosto. Por uma questão... Eu sinto-me mal quando sinto que estou a ser injusta. Isso parece um bocadinho redundante, mas é realmente isso. Eu sinto-me mesmo mal, eu fico em casa aflita quando sinto que fui injusta numa situação ou noutra. E então, para evitar este sentimento, eu tenho sempre o cuidado de tentar ser o mais justa e percebo que para ser justa eu tenho que me pôr na pele do outro e tentar perceber. E
epá, e corre-me sempre bem. Um exemplo é as reclamações. Todas as reclamações graves que tenho na empresa, os clientes depois tornam-se meus amigos e, portanto, alguma coisa. Sei que é. E referem sempre à questão de sentirem que estou-me a pôr no lugar deles. E epá, isso é algo que eu gostava de dizer à geração vindoura. Que apostasse um bocadinho na empatia. Um bocadinho não, muito. Muito mesmo. Muito, muito na empatia. Falta-me uma, não é? Falta o terceiro. Qual Falta-me seria? uma. Estás prestes a esticar aquele pernil. Qual seria o terceiro conselho que gostarias de deixar? O terceiro Podem ser palavras-chave. O terceiro conselho. Não me avisaram nada disso. Não, isso tem que ser surpresa. Senão Mas é eu tudo gosto que seja assim. preparado. Eu gosto que seja assim, porque assim eu consegue ser genuíno e pronto. E consigo tirar o que me vai na alma. Que mais é que poderá ser? Terceiro e último conselho. Fica aí para quem quer ouvir e seguir. Epá, arrisquem. Fica isto. É uma coisa que eu realmente faço na minha vida. E algumas vezes corre bem, outras vezes corre mal, mas depois corre bem, porque o mal é relativo, o mal nunca é total. Mesmo quando perdemos... O que é mau não... para ti, Exatamente, poderá não ser mau para mim. exatamente. E tem a vantagem, Lisa, de termos a experiência, porque isto é, quando é errado, tu refugiaste, sabes. exatamente, refugiaste na sabes o que não experiência, já fazer. sei, não volto a fazer, então Exato. arrisquem. Epá, querem fazer um curso novo, façam, querem trabalhar num projeto novo, trabalhem, querem... Isto Explorar. agora conseguiste-me fazer puxar algo mesmo que eu realmente acredito. E gostava que as pessoas pensassem mais nisso. Arrisquem mesmo, na vida profissional, na vida pessoal. Epá, gosta do fulano ou da ciclana, arrisca, paciência. Se der certo, deu. Se não der certo, paciência. Podem arriscar com uma certa cautela, né? Sim, isto também é verdade. Para não ter consequências muito Para graves. não terem problemas Mas muito graves. Sim, isso acho também é que, verdade. Como já diziam as nossas avós, quem não arrisca não petisca. Exatamente. Portanto, é arriscar, mas garantir que não estamos a fazer escolhas equivocadas e nem seguir as emoções à flor da pele. Portanto, é arriscarmos e com alguma responsabilidade, mas arriscar. Nós temos... A vida anda tão certa, tão muito dentro do padrão. Tu não podes saltar, não podes fazer isto. Se tiveres um emprego, não podes largar o emprego. Se tiveres uma carreira de 20 anos, não podes largar a carreira para começar um projeto novo. É tudo muito não. E nós não conseguimos um sim por não tentarmos outras perspectivas. E, portanto, epá, o meu terceiro conselho, e ainda bem que é o terceiro, porque eram só 3, arrisquem. Isto vai fazer-vos bem. Olha, foi muito bom, mas o nosso tempo está mesmo no fim. Era o que eu estava a tentar ter uma boa conversa. Pelo menos o pessoal já sabe, temos aqui o trabalho excelente da nossa Sandra Mateus, os 3 livros. Eu já li o Networking, estou a começar a ler o Guia Prático. Boa. Tentei ler até a entrevista, mas o tempo não me permitiu ler logo tudo de uma vez. Mas estou muito curiosa pelo Intenso. Okay. E o pessoal na página depois vai poder ir aceder às tuas redes sociais e descobrir mais. Muito obrigada, Sandra. Foi fantástico mesmo. Obrigada. Muito grata por esse momento. Obrigada. E espero que a próxima vez que tu venhas cá, seja já com um livro novo, certo? O próximo lançamento ou qualquer novidade que tenhas. Novidades sim. A Pronto. Academia nos hoje está aqui para partilhar com... Muito obrigada, Lisa. Primeiro, eu já te disse isso e acho que o projeto da Academia hoje em si é um projeto fantástico e estão todos de parabéns. Muito obrigada, a conversa foi fantástica. Tenho pena que esteja agora a acabar. Temos mesmo... Graças a Deus foi só uma rasteira no final das 3 perguntas. Não, isto é para partilhar com a nossa juventude, porque quer tu, quer eu, nós passamos por tudo o que tu aqui partilhaste e é arriscando. Que nós vamos conseguir... Que nós vamos aprendendo aqui. Exatamente. E é a tal história da mira, né? Vamos ajustando a mira. Realmente o que eu quero não era aquilo. Se calhar é um bocadinho mais para a direita. Deixa-me ajustar a minha mira e começar a atacar aquele objetivo. E a partir daí irmos crescendo. Boa. Portanto, pessoal, espero que gostem. Por favor, façam um like, subscrevam o canal da Academia Nzoji. Deixem os vossos comentários. Qual for a parte que mais gostaram aqui da partilha com a Sandra e sugestões de quaisquer pessoas que vocês acham que possam vir aqui partilhar as suas experiências, conhecimento, livros,
qualquer coisa. A Academia Nos hoje é para a partilha de conhecimento Boa. e histórias, né? Boa. Que eu tenho muita curiosidade. Mas a tua história ainda não consegui puxar toda. A próxima vez, acredito que vou conseguir sacar mais da nossa querida Sandra. A conversa Obrigada, foi pessoal. fantástica. E até breve. Obrigada. Ei, bem fixe, curti bem. Eu gostei muito, mas já são... Quanto tempo faz isso? São 19.